Mas eu queria falar sobre o assunto que eu acho que ontem dominou, né, o noticiário esportivo, que foi o depoimento do Textor na CPI da manipulação de resultados e tal, uma CPI que é presidida pelo Cajuru e que tem como relator o Romário. Então ontem o Textor foi lá, ele respondeu várias perguntas do relator e depois teve um encontro a portas fechadas com membros da CPI. Eu acho que na sequência de perguntas feitas, a maioria delas pelo Romário, eu acho que não tivemos nenhuma surpresa. Ele responde que não quer vender o Botafogo, que seria uma burrice da parte dele falar tudo isso para depois vender o clube, porque ele está desvalorizando o futebol brasileiro com isso e, evidentemente, o Botafogo junto. Inclusive, eu vi uma manchete de um site falando assim: Textor fala que pergunta de Romário foi imbecil ou idiota, uma coisa dessa. E ele respondeu de uma maneira respeitosa. Ele falou: olha, eu sei que a pergunta não é sua diretamente, eu não estou respondendo para você diretamente, mas quem faz esse tipo de questionamento, até porque o Romário pergunta dessa forma, né? Olha, tem gente que diz que você está fazendo isso para poder vender o Botafogo. Como é que você responde? E ele responde de uma forma enfática, fala: não estou vendendo o Botafogo, seria muita burrice da minha parte estar falando tudo isso para vender o clube, né? Esse não é a minha intenção. Ele fala que a manipulação de resultados é uma realidade do futebol mundial. Ele tem absoluta razão. Vira e mexe. Eu sempre, quando vou falar desse assunto, alguém me pergunta: André, você acha que tem a manipulação de resultados? Sim. Eu só não tenho provas. Mas eu acho que tem. Com a quantidade de dinheiro né? E várias manipulações já foram provadas. Já tivemos jogadores suspensos, já tivemos escândalo de arbitragem, aqui e no mundo inteiro. O que a gente precisa não é achar que tem, é provar que tem. É diferente, né? É diferente. Então, quando a gente começa a falar que o Textor, ele está indo por um caminho muito perigoso, não é porque a gente duvida que as coisas estejam acontecendo no futebol brasileiro. É porque ele não tem provas e está jogando ao vento. Ou pelo menos, se ele tem provas, ele não mostra as provas. E agora, ele fez, nesses últimos meses aí, um circo e apareceu sim como fanfarrão da história, como fanfarrão. Ele em vários momentos, ele quis parecer mais do que a informação que ele estava trazendo e quis aparecer mais. Só que assim, eu nunca duvidei de que a gente precisa realmente ficar em cima desses assuntos. O problema dele é que ele nunca apresentou prova nenhuma. E quando ele ameaçou falar e que ele disse que ele tinha certeza absoluta de manipulação de resultados, ele vem e fala que a inteligência artificial provou isso. Então, o que eu sempre cobrei do Textor foi a apresentação de provas, não ficar jogando pra galera. Não ficar jogando pra galera, que é o que ele tem feito nos últimos tempos. Agora, ontem, terminada a sessão de perguntas e respostas, aparentemente, ele entrou numa sala e tem sim obra por aqui, gente, mas a gente pode seguir normalmente, não tem problema nenhum. Aparentemente, ele apresentou provas que impressionaram muito alguns senadores. Aí, gente, a gente precisa entender um negócio de CPI, tá? É preciso a gente parar um pouquinho para entender que a CPI, seja ela qual for, a CPI é política. Política. Então, vira e mexe acontece politicamente interesses de você aprofundar num assunto ou não, de você aprofundar em outro assunto ou não, de você, inclusive, votar politicamente em grupo, votar politicamente com o seu partido. Muitas vezes, a gente viu algumas CPIs recentes, a gente viu algumas, em que pouco importava o que o cara estava falando, pouco importava o conteúdo da história, que politicamente aquilo estava sendo usado para um lado ou para o outro.
Então, nós vamos ter que separar todos esses assuntos. Vamos ter que separar e vamos ter que realmente nos ater aos fatos. Aos fatos. E por enquanto, ele não apresentou nada além de uma convicção muito íntima dele, baseada na inteligência artificial. E, né? Agora, ontem, ô Túlio, eu não sei se você viu, ele falou que ele apresentou, quer dizer, eu não sei se ele apresentou isso, ele não falou que apresentou isso, mas ele falou que tem as imagens. E aparentemente, pela resposta dos senadores, ele mostrou alguma coisa para eles, de edição de VAR, que as imagens que a gente vê, nós, público, as imagens que a gente tem acesso do VAR, que não são as imagens reais, que não são as imagens verdadeiras, ou que alguns ângulos são escondidos, ou que... Eu realmente, cara, nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar disso. André, eu também não tinha escutado sobre. A questão toda em relação às falas do Textor, ao que o Textor está apresentando, eu acho que, nesse momento, é melhor esperar. A gente tem as nossas percepções, quem está acompanhando de casa, torcedor do Botafogo, de outros times, tem também as suas. E agora, a gente que está como observador nessa história, é fazer isso, observar e esperar. Eu acho que o Textor, ele pode sim estar um pouco ludibriado do que é prova e o que não é prova. Acho que ele pode sim estar. Só que ele pode estar correto também. Pode ser que ele tenha lá no relatório dele provas contundentes. Então, assim, eu acho que nesse momento é melhor esperar. Agora o processo está num andamento já mais adiante, que a gente talvez esteja... Porque esse processo sempre é lento, né? Na justiça e na política é muito lento. Mas agora a gente está mais perto, bem mais perto do que a gente estava lá atrás. Investigar, André, é sempre positivo. E se eles estão entendendo que o que ele está apresentando tem indícios, que investiguem. Porque se achar, vai ser ótimo por vários aspectos pro esporte. E se não achar, pelo menos vai mostrar o quê? Que tá tudo ok. Então, eu só vejo pontos positivos no efeito final, tá? No efeito final do que o Textor está fazendo. Porque a gente vai ter a resposta pro sim ou pro não. Então, e como eu tenho dito aqui sempre quando falo esse assunto, cara, de uma coisa que não podem me acusar, de eu falar que não, que é tudo limpo e que não acontece nada. Porque desde o início eu tenho falado, eu acredito que tenha sim, que exista manipulação de resultados no futebol brasileiro, no futebol italiano, no futebol inglês, no mundo inteiro, ainda mais com o negócio de apostas. O que eu não tenho são as provas. E, cara, a maneira que o Textor escolheu de trazer esse assunto à tona foi muito ruim, cara. Foi muito ruim para ele, pro futebol. Foi sim, o Palmeiras tem razão em processá-lo, o São Paulo tem razão em processá-lo. Ontem ele reforça que 5 jogadores tiveram movimentações esquisitas e tal. E, cara, se eu sou jogador do São Paulo e estou no elenco naquele jogo, eu junto todo mundo e processa ele, porque ele não pode sair falando as coisas por falar. Ele tem que apresentar provas e aí, para apresentar provas, ele vai no lugar que é feito para isso. Ele vai ao Ministério Público, ele vai à polícia, ele não sai no microfone falando, sabe, e bradando aos ventos, sem apresentar indício nenhum, sem apresentar prova nenhuma. Então, cara... E aí, André, não é sobre... Quando você fala isso, fala muito bem dele falar coisas que ele não deveria falar, como, por exemplo, as acusações que ele fez a jogadores, clubes. Não é uma questão de, então que ele apresente as provas para nós, da mídia. Não é isso. Se ele vai falar isso na mídia, ele deveria ter um embasamento e mostrar junto das falas, né? Se ele não vai apresentar publicamente, que ele não fale, então, sobre isso na mídia. É só sobre isso, né? Então, não adianta você acusar, fazer esse tipo de comentário, se você ainda não pode provar publicamente, né, por uma questão de processo aí da justiça.
Eu sei que isso traz um monte de gatilhos aí, André, sabe? eu já fui chamado de botafoguense aqui só porque eu fiz um comentário que julgaram pró-Textor. Tipo, gente, não é uma É, questão de clube A, B e C. Eu não sou não, botafoguense. não é, e enquanto as pessoas misturarem os temas, enquanto as pessoas misturarem clube, por isso, cara, pô, toda vez que eu vou falar alguma coisa polêmica, eu falo, pô, faz o exercício, troca o nome desse clube por um outro, troca o nome desse clube por... Porque, cara, é difícil a gente falar quando envolve a paixão do torcedor. Mas quando o cara vem a público e fala, eu tenho provas e tal. E aí, quando perguntar, tá, você apresentou as provas? Não, eu vou apresentar tal dia. Não, aí eu vou apresentar. Não, mas aí eu falei com a Polícia Civil, tá, apresentou alguma prova? Não, não apresentou. Ah, mas eu tenho um relatório, mas tá, mas cadê? Mas, cara, assim, aí realmente fica complicado. Por isso que eu tô falando para ele, se ele tem essas provas, e ele, sabe, errou muito na estratégia, no meu entendimento, eu não consigo entender o porquê ficar fazendo esse barulho antes de apresentar as provas. Sabe? Chega aqui, olha aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma denúncia muito importante a ser feita. Pois bem, qual é a denúncia? Eu tenho uma denúncia de que o Campeonato Brasileiro de 2022 foi manipulado, que o Campeonato de 2023 foi manipulado e... Tá, com base em quê? Com base nessas provas aqui, ó, que eu estou entregando agora ao Ministério Público, que eu estou entregando agora à polícia. Agora, do jeito que ele fez, é sim de uma maneira fanfarrona. Depois de um jogo e falar, isso é corrupção, isso é não sei o quê. E atenção, tá? Isso aconteceu quando foi outubro aquele jogo? Outubro... Acho que outubro, né? Ah, não lembro, André, O mas... jogo contra o Botafogo, Contra o ou Palmeiras. contra o Palmeiras. Foi em outubro. Então nós estamos em abril. E aparentemente ontem ele mostrou alguns vídeos. Mostrou, que nem ele tinha feito para o presidente acho que do STJD. Mostrou no celular dele ou num tablet, não sei. Mostrou alguns vídeos que são muito esquisitos. E, cara, mais de 6 meses depois, que ele está só falando. Então, eu vou ser o primeiro, e já falei aqui várias vezes, Textor, o dia que você quiser conversar, bater papo, vamos embora. Mas, sabe, então faça o que você fez, aparentemente, que você fez ontem, não sei se ele entregou as provas ou não, porque eu já li informações de que ele não entregou, que ele só mostrou. E aí, velho, vamos resolver, vamos investigar, vamos botar na cadeia, vamos, sabe, prender. Todo mundo sabe aqui a opinião que eu tenho relacionada a jogador, por exemplo, que se envolve em escândalo de apostas. Para mim tem que ser excluído do esporte. Não é que o cara não pode jogar futebol por 1 ano, por 2 anos. O cara nunca mais pode jogar qualquer tipo de esporte. Essa é a minha opinião. Eu sou, sabe, assim, comigo não tem conversa. O cara que faz uma manipulação esportiva, ele não tem que ter perdão. Ele tem que ser preso. Agora, se ficar falando pra galera, aí é coisa de boteco, é coisa de bar, e que não cabe a um presidente de clube, a um presidente de SAF. Aí, realmente, eu acho que o Textor extrapolou e talvez ele consiga se redimir, realmente, mudando o futebol brasileiro e apresentando grandes provas. Porque, por enquanto, cara, e não adianta, eu sei que, sabe, que a galera vai vir, vai, tá vendo? Vocês se ferraram. Olha, se muita gente duvidou que tinha manipulação de resultados no futebol brasileiro e tal, isso não me inclui, porque eu sempre falei. Agora, o Textor, as denúncias do Textor, elas, por enquanto, pelo menos até ontem, elas são apenas, indícios fanfarrões de inteligência artificial. Agora ele falou que tem vídeos, e que aí os vídeos provam que... Aí eu quero ver. Esse aí eu quero ver, Textor. Relatório de inteligência artificial com o movimento do jogador, que era para ser para lá. Inclusive, ele fala, cara, ontem, que tem um lance do jogo contra o São Paulo, que 5 jogadores têm um movimento esquisito. Os 5 jogadores têm uma movimentação, segundo inteligência artificial, uma movimentação esquisita. Para mim, André, isso aí é fanfarronice.
Colocar em inteligência artificial, agora, se você me mostrar que tem vídeo, se você me mostrar que tem uma conversa provando que o cara conversou com o outro, se você me mostrar... Aí é uma outra história. Jogador não é máquina, né, André? Jogador não é máquina. O cara pode ter pode ter tido um movimento diferente do normal por nervosismo, por ele ter pensado uma coisa e depois mudou de ideia. Tem uma série de fatores que pode levar um jogador a fazer um movimento que foge do mais natural. Então, assim, nesse ponto eu tô 100% contigo. É muito delicado você colocar movimentação de jogador por relatório baseado em inteligência artificial, porque o jogador não é máquina. Não é assim, não é algo perfeitinho. Enfim. Pois é. Mas você estava aí falando, eu concordo pra caramba. O processo, ele não foi legal. Eu acho que a intenção do Textor, ela é a melhor do mundo, assim, né? De tentar realmente limpar, e eu acho que ele realmente acredita nisso, tá? Acho que ele realmente acredita que há manipulação, acho que ele não tá jogando pra galera e tal. O ponto não, mais do que isso, Túlio. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é que ele acredita só que haja manipulação, que isso ele acredita evidentemente muito. Ele acredita muito que as análises de inteligência artificial sejam provas, sejam comprovações. E aí é a grande diferença de pensamento minha e dele, por exemplo, e eu acho que de boa parte. Porque ele foi, eu não sei se você estava na live ou se era o João, eu mostrei a história do Textor. Ele fez fortuna, inclusive, vendendo uma empresa que ele desenvolveu baseada em inteligência artificial. Ele acredita piamente nisso. Ele acredita 100% nisso. Eu com a base dos conhecimentos que eu tenho de futebol, de comportamento de ser humano, e eu sou um leigo no assunto, essa aí eu admito, eu sou um leigo, mas eu já joguei bola e eu estou no meio do futebol há muito tempo, no meu entendimento, você utilizar a inteligência artificial para falar, como ele falou, que ele tem 100% de certeza que houve manipulação baseada em inteligência artificial, eu sou completamente contra. Na minha cabeça, e eu posso estar errado, na minha cabeça, analisar inteligência artificial e com a inteligência artificial você provar que o cara entregou um jogo, entregou um lance, entregou um gol, que o cara, para mim, não funciona. Não funciona. Você tem que ter mais provas. Eu posso até achar. Falar, cara, realmente, olha... e aí, André? Tem muita coisa esquisita, mas eu ter 100% de certeza que nem ele falou, e aí é a hora, Túlio, que eu acho que os clubes, eles têm razão em responder, porque ele pega 100% de certeza que ele tem, e ele acusa jogadores do São Paulo, sem dar nome, jogadores do Fortaleza, sem dar nome, acusa, sabe, fala que 2 títulos que o Palmeiras tem são títulos manipulados. Ah, mas ele não falou que o Palmeiras tem a ver com isso. Mas espera um pouquinho. O Palmeiras, ele vende a camisa dele, o marketing dele, ele é o clube bicampeão brasileiro, tricampeão brasileiro, 10 vezes campeão brasileiro. Ele usa, sabe, títulos recentes da sua história para alguém chegar agora e falar que esse título foi manipulado sem prova, baseado em inteligência artificial... Eu acho muito perigoso. Então, se ele agora está mostrando documentação, parabéns a ele, porque até esse instante, e mesmo quem está falando aí, ele apresentou, você não leu a informação, ele apresentou. Cara, não sei se ele apresentou. André. Ele mostrou alguns vídeos. Isso ele já tinha feito lá no STJD. Ele mostrou alguns vídeos numa CPI que tem alguns senadores lá, inclusive, que, né? A gente sabe que isso é político também. A CPI não é só um lugar que você vai lá, e para isso tem outras, né? Tem outras instâncias, tem outros lugares, tem outro tipo de autoridade. Ali envolve muita política, mas que ele apresente logo, para a gente poder passar limpo. Vamos embora. André, é aquilo que a gente já falou. A gente acredita que exista manipulação. Isso é fato, assim, né? A gente, da nossa opinião, a gente acredita que exista. A grande questão aqui é as provas apresentadas, as provas que ele tem. Aí agora cabe esperar para ver se a justiça vai dizer que sim, que não, se ele está certo, se ele está errado, enfim. O melhor que a gente faz agora nesse sentido é esperar, porque a gente não está ali sabendo 100% do que está acontecendo. E aí, a galera que está no chat, calma.
assim como a gente tem que esperar, vamos esperar, calma. Agora é um processo lento, chato, de muito detalhe, de muita política. E aí, lá na frente a gente vai ver. O ponto é aquilo que eu falei e eu quero reforçar. Eu acho que o que ele está fazendo, no final de tudo, vai trazer um ponto positivo, porque a gente vai ter uma resposta, porque no mínimo, o que ele está apresentando já está servindo para os senadores falarem, opa, a gente acha que tem coisa aí, vamos investigar. E aí, a partir da investigação, a gente vai, talvez, muito provavelmente, ter uma resposta. Tomara, cara, tomara, porque ele já passou por outros órgãos e olharam para as provas e falaram não é o suficiente, né? O próprio STJD. Eu não sei se ele mostrou os vídeos para o STJD, os supostos vídeos que escondem as imagens do VAR e tal. Eu só acho muito esquisito essa demora toda, sabe? Não, eu vou apresentar, não, aí eu vou apresentar, não, eu vou apresentar. Eu acho que foi uma estratégia infeliz, André, de criar um barulho, sabe? Você vai falando, que aí todo mundo começa a falar sobre isso, gera uma expectativa, ao mesmo tempo pressiona a justiça a agir. Eu acho que foi uma estratégia que, na nossa visão, foi infeliz, né? Na minha foi muito infeliz e beira sim e escancara uma fanfarronice. Ele pode ter as provas mais contundentes do mundo, não anulam o fato de que ele se comportou durante quase todo esse processo como fanfarrão. Ontem na CPI, pela primeira vez ele teve uma postura, achei boa a resposta que ele deu ao Romário, achei sobre a venda do Botafogo, achei ali pela primeira vez ele sentou porque até então, cara, fanfarronice. Tomara que ele tenha realmente provas e aí ele consiga mudar o futebol brasileiro. Por enquanto, cara, eu não consigo acreditar no 100% de certeza que ele tem, baseado exclusivamente em inteligência artificial. Que me desculpe o texto. E que me desculpe os torcedores, porque já virou clubista o negócio, né?